Convidados. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. A Rainha Isabel II morreu ontem aos 96 anos e após 7 décadas de reinado, o estado de saúde da Rainha piorou drasticamente um ano depois de passar uma noite no hospital por razões que permanecem desconhecidas. O Palácio Real Britânico divulgou a morte da monarca num comunicado no qual refere que morreu em paz durante a tarde no castelo de Balmoral, onde a família real se encontrava reunida. Segundo o Palácio, o filho Carlos torna-se automaticamente o novo monarca do Reino Unido. Segundo Francisco Bettencourt, professor no King's College em Londres, a longevitude e resistência ao longo de 70 anos de reino fez com que a Rainha Isabel II adquirisse o respeito da maior parte da população. Não há dúvida que a monarquia britânica tem um enraizamento na população. A Rainha Isabel, pela sua longevidade, pela sua resistência aos diversos eventos ao longo de 70 anos, adquiriu o respeito da maior parte da população e isso reflete-se no luto que é generalizado e que as pessoas sentem. Eu penso que a nova geração talvez não tenha a mesma relação com a monarquia. Existe alguma distância, mas, em geral, a população segue esse luto. Agora, é um luto que tem muito a ver com a personalidade da Rainha Isabel. Uma personalidade pausada, serena, sem nunca mostrar emoções. Sim, e também pela resistência aos diversos eventos, porque, enfim, vamos lá ver, em 70 anos, o Reino Unido deixou de ser uma potência colonial, deixou de ser uma potência imperial, deixou de ter a presença no mundo que tinha até a Segunda Guerra Mundial. Depois do Brexit, o isolamento do Reino Unido começa a fazer-se sentir e as dificuldades económicas acumulam-se. É um momento de declínio, claramente. E a Rainha Isabel esteve durante 70 anos neste processo de declínio político, representando, apesar de tudo, uma unidade de um país com problemas de diversas nacionalidades, como os escoceses, os irlandeses e outros, e os ingleses e os do país de Gales. Portanto, é um país compósito com diversas nacionalidades que tem tensões que vieram ao de cima durante a discussão do Brexit. Ela manteve esse sentido de alguma unidade e resistiu ao claro declínio do poder do Reino Unido. E neste momento a viragem e a subida ao poder de Carlos III será uma outra época porque já não tem esses antecedentes. Portanto, já estamos numa situação, num patamar completamente diferente daquele no qual a Rainha Isabel assumiu o poder. O poder monárquico, como se sabe, em Inglaterra é muito simbólico, não é real. Mas, enfim, tem esse papel simbólico que ainda é importante. A monarquia britânica nunca sofreu realmente esse declínio por causa da postura de Isabel II? Bem, a monarquia britânica teve os seus altos e baixos ao longo do tempo, desde o século XVII, em que o rei Carlos I foi executado. Foi a primeira grande revolta na Europa que decidiu executar o monarca. Depois revoltou a monarquia. Teve os seus altos e baixos também. É um caso único de um país que convida uma invasão estrangeira, como foi a holandesa, na Revolução Gloriosa de 1688, para evitar o poder do rei Jaime II, que era católico. Portanto, convidaram uma invasão holandesa para evitar um poder católico. Depois desse período, de facto, há uma estabilização da monarquia. Teve os seus momentos altos e baixos, inclusive com um rei também, o Jorge III, com os seus momentos de loucura e com problemas de doença mental claros. Teve os seus momentos baixos também ao longo dos séculos, inclusive na Primeira Guerra Mundial. O passado alemão da família real foi discutido e é por isso que eles se passaram a designar como os Windsor, porque tinham os seus antecedentes alemães. Em relação ao período pós-Primeira Guerra, também tiveram situações de demissão devido a histórias de casamento. Portanto, estas histórias de casamento e os problemas de casamento não são novos. Depois, com a Isabel, é que há uma nova estabilização da monarquia. Portanto, a monarquia como instituição teve momentos difíceis, teve altos e baixos, teve grande oposição de população, como durante a Guerra Civil do século XVII. Não é uma instituição cumulativa, linear,
pacífica, é uma instituição que depende muito dos momentos históricos. Uma instituição cujo papel é simbólico, considera que o rei pode mudar agora este papel simbólico, o rei Carlos III, que muito provavelmente aos 76 anos não será tão pop como foi Isabel II. Não, Carlos III não é de todo tão popular. As histórias com a Diana correram mal porque Diana conseguiu obter um enorme apoio popular e o príncipe Carlos na altura ficou, enfim, bastante mal nas sondagens e saiu mal dessa história. Depois, enfim, houve toda uma estratégia da família real para redimir, de certa maneira, esse momento em que não perceberam que as percepções da população iam noutro sentido. E agora ele chega ao trono sem estar numa situação tão denegrida, mas mesmo assim sem ter de todo o apoio de que a Rainha Isabel beneficiava. É um momento difícil. Não vejo que a posição de Carlos III tenha alguma influência no jogo político britânico. Os monarcas leem os textos que os primeiros-ministros lhes passam. Isso está na Constituição informal, digamos assim. Porque não existe Constituição, não é? Pois não existe Constituição, mas há uma Constituição informal, digamos assim. Sim. Há uma série de procedimentos que são conhecidos e assumidos. Portanto, o rei não tem poder nenhum, basicamente, é um poder puramente simbólico. Carlos III não vai alterar isso. É verdade que ele tem algumas opiniões interessantes, algumas bastante conservadoras em matérias de arquitetura, por exemplo, mas tem outras em matérias de ecologia, sim. em matérias ambientais que são mais interessantes. E aí a sua opinião pode ter um peso, mas muito, muito menor, digamos assim. Não penso que vá ter uma influência importante. Além de que imagino que seja difícil substituir o lugar de Isabel II, que foi muito popular, como dizia, e, além do mais, 83% dos britânicos conheceram uma única rainha, Isabel II. Foram 70 anos. E vamos lá ver. Um dos problemas britânicos mais significativos do ponto de vista social e económico é que a propriedade da terra está ocupada por uma ínfima percentagem da população. E a família real tem uma quantidade enorme de propriedades. Eles procuram contrabalançar este facto que, enfim, não é bem visto pela população, como é óbvio, envolvendo-se cada vez mais em filantropia. Eles têm imensa participação em caridade, em instituições caritativas e procuram desenvolver um trabalho a vários níveis. Mas existe este quadro de base que a família real beneficia de privilégios acumulados ao longo dos séculos que são pouco compatíveis com os tempos modernos. Há muitos jovens britânicos que se questionam: fará ainda sentido existir uma monarquia? Eu penso que sempre existiu alguma corrente republicana no Reino Unido. Bem, obviamente temos o caso dos irlandeses, não é? Que se destacaram e se tornaram independentes. Mas para além disso existe neste momento com o Brexit, existem fortes tensões na Irlanda do Norte para uma integração da República da Irlanda, existem fortes tensões na Escócia, também no país de Gales. Eu penso que ainda há uma maioria da população que aceita a monarquia como instituição representativa devido ao seu peso histórico. É verdade que as novas gerações estão mais desafetas. Eu vejo, enfim, tenho vários elementos para observar isso, do ponto de vista familiar e do ponto de vista também do meu trabalho como professor. Agora, até onde poderá isso ir, enfim, tenho dúvidas. Não me parece que seja uma corrente extremamente forte. Há desafecção, de facto, mas não me parece que seja uma corrente suficientemente forte para pôr em risco a instituição monárquica. Falou do facto do Reino Unido ter deixado de ser uma potência colonial e é precisamente no Quénia que a rainha em visita na antiga colónia britânica se torna rainha. Ela que teve um papel muito importante com o continente africano, com um papel importante na consolidação da Commonwealth, a organização anglófona, da qual também faz parte Moçambique. Qual é que era esta relação entre Isabel II e o continente africano? Continua a funcionar do ponto de vista simbólico, porque a Commonwealth sucedeu ao Império Britânico como uma forma de manter relações e de manter presença e influenciar negócios também, e perpetuar de alguma maneira o poder económico britânico. E, portanto, o Commonwealth desempenhou esse papel de criar relações e perpetuar relações. E, nesse sentido, a monarquia investiu nesse poder simbólico. Mas, enfim, tem os seus limites. O Commonwealth não é nada de... estabelece relações e perpetua relações.
Em 1999, a Rainha Isabel II visita Moçambique, então recém-membro da Commonwealth. Na curta visita de 12 horas, a Rainha foi recebida pelo então Presidente Joaquim Chissano e avistou-se com o líder na altura da Renamo, o maior partido da oposição, Afonso de Lacama. O historiador moçambicano António Sopa não se recorda bem desta visita, que descreve como tendo sido muito fechada. Francamente, não me recordo muito bem. Acho que vários membros da realeza foram passando por aqui, não é? Eram visitas muito fechadas, não é? Não havia muito contacto com o resto da população, não é? Então não há muita coisa também, se calhar, para dizer sobre isso. Na altura, Moçambique era recém-membro da Commonwealth, à qual se junta em 1997. Por que é que Moçambique se junta a esta instituição protocolar, representativa, mas que se é vista como importante do ponto de vista económico e de trocas comerciais? Eu acho que o problema é que Moçambique é uma espécie de enclave num mundo anglófono, não é? E, portanto, eu acho que isso deve ter tido alguma influência na tomada de decisão. Mas, por outro lado, também o governo e também o Partido Frelimo tentaram sempre captar simpatias em todas as áreas, não é? E provavelmente numa situação em que Moçambique vivia dificuldades. Aliás, vive sempre dificuldades, umas vezes mais e outras vezes menos. Provavelmente é por aí, não é? Quer dizer, portanto, procurar entrar com mais facilidade em certos espaços e depois por causa desta situação geopolítica que é um enclave no mundo da língua inglesa. O presidente Joaquim Chissano, na altura, em 99, lembrou que as relações entre Maputo e Londres datavam de acordos de Lancaster House. Que acordo é esse e qual é a importância? É o acordo que leva a tomar as decisões para a independência do Zimbábue, do atual Zimbábue, nos não é? anos 80. Realmente Moçambique teve uma presença determinante, não só nos acordos, mas também durante o processo de libertação, não é? Que levou depois a esses acordos, não é? E, portanto, é natural que aí também se tenham estabelecido alguns contactos com vista à integração de Moçambique no Commonwealth. Moçambique, que justificava na altura a presidência moçambicana da SADC, nesta altura, nos finais dos anos 80, quando da independência do Zimbábue. E a Inglaterra teve um papel também importante junto da SADC, não é? Em que sentido? Porque a SADC, no fim, naquela altura, ainda Moçambique estava a enfrentar a situação com a África do Sul, não é? A SADC foi para tentar atrair investimentos daquele mundo que não apoiava o apartheid na África do Sul. Além disso, a ajuda pública britânica ajudou à recuperação estrutural de Moçambique, foi importante quanto ao investimento privado e às trocas comerciais bilaterais que atravessavam no final dos anos 90 e início do século XXI um período de estagnação. Eu acho que o grande apoio talvez não tenha sido assim um apoio direto, mas um apoio através da SADC, não é? Eu acho que aí é que se fizeram os grandes projetos depois de desenvolvimento, de linhas férreas, de estradas, na área da energia também. Eu acho que foi mais por aí, não é? Quer dizer, os países doadores financiavam esses grandes projetos. E o Reino Unido foi um dos países doadores da SADC, da SADC? Sim, eu acho que indiretamente foi, sim. Porquê indiretamente? O que é que tinha a ganhar? Indiretamente, quer dizer, no sentido de que não apoiava diretamente Moçambique, apoiava por essa via, não é? Pela comunidade, não é? Havia um leque de grandes projetos e os países depois encaixavam-se, não sei por que iniciativas, não é? Porque a critérios encaixavam-se nesses projetos, não é? E aqui apoiava esta região da África Austral pelas relações históricas que o Reino Unido mantinha com os países anglófonos. Sim, quer dizer, com exceção da África do Sul, que não era apoiada, apoiavam todos os outros países, não é, que estavam aqui à volta da África do Sul e que viviam sob a ameaça, não é, portanto, do apartheid. E que papel teve esta figura da Rainha Isabel II, que esteve à frente da monarquia britânica durante 70 anos? Ela acompanhou todos estes passos, acompanhou as independências? Eu acho que ela começa a reinar num período em que começa o crepúsculo da Inglaterra, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial, começa logo um embate das independências, da Segunda Guerra Mundial, que é a Índia, a independência da Índia, em 47, não é? Ela começa já nesse período em que a Inglaterra começa a perder, a ser a grande potência do mundo em favor dos Estados Unidos, não é? Ela assiste ao declínio político da Inglaterra.
É isso mesmo, ela entra exatamente na altura em que o Reino Unido começa a ser uma segunda potência, não é? Uma potência de segundo nível, não é? Em favor dos Estados Unidos. E essa aliança mais ou menos informal mantém-se até hoje, sobretudo nos grandes assuntos de ordem mundial, esta coisa da guerra da Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia, eles são muito sintonizados. Esta ligação mantém-se a partir daí. Eu acho que ela é uma figura mais ou menos decorativa, é como se você tivesse um jarrão lá em casa e fosse a encher-se de pó, depois a lascar-se e a partir um bracinho. Nós assistimos à decadência dela também fisicamente, não é? É uma nobreza cheia ainda de rituais, aquele poder distante das pessoas, que as outras monarquias do norte da Europa, por exemplo, já ultrapassaram. A gente também não ouve falar delas, mas perderam todo esse ritual, essa distância. Provavelmente a rainha, a primeira vez que se aproximou mais das pessoas, foi quando a morte da Diana, um bocado pressionada até pelo ambiente popular, mas de resto ela manteve sempre assim uma figura assim um pouco distante, onde ninguém sabia muito bem quem ela era. Aproximou-se das pessoas tentando aproximar-se da personalidade da princesa Diana, que era a princesa do povo, que viajava, que se aproximava das pessoas, não criava este distanciamento, e nesse momento, quando morre a princesa Diana, a rainha Isabel II tenta aproximar-se das pessoas, tenta ocupar um espaço que não é o dela, claro, mas ocupar um espaço que captar um pouco a simpatia que recaía sobre a Diana, assim, é um pouco um aproveitamento um pouco político dessa situação, acho que sim. Mas ela realmente, eu estava a ver imagens, quando ela assume o poder, não é? É uma jovem, parecia uma jovem, tinha 20 e tal anos, se calhar, sim. Era uma pessoa com um sorriso aberto, aparentemente muito simples, muito afável, não é? Mas depois, com o tempo, essa coisa foi desaparecendo, acho eu, essa juventude, vamos lá, aquele ar, acho até uma pessoa com uma beleza assim discreta e tal, mas isso perdeu-se depois pelo caminho. Pelo peso dos essa protocolos? Os protocolos sempre foram muito pesados, não é? E isso vem de um período talvez, provavelmente ligado à Rainha Vitória e à construção do Império e toda aquela história, não é? Porque se a gente olhar, a Rainha Vitória e a Rainha Isabel não passaram muitos anos, passaram talvez 40 anos, 50 anos, entre a constituição do grande Império inglês, o seu desaparecimento, com a independência da Índia. Em 1952, a Rainha Isabel II estava numa visita ao Quénia, que na altura ainda era colónia britânica, toma conhecimento da morte do pai, torna-se rainha imediatamente, tem apenas 26 anos, fala de uma figura juvenil. Que ligação virá a ter depois, durante 70 anos, Isabel II, a rainha, com o continente africano? Não tenho uma imagem muito perceptível disso. Eu acho que ela não executava, não é? Ela não era poder, não era governo, ela era, vamos lá, uma representação desse poder que a Inglaterra tinha no mundo, não é? Mas as independências iniciais não foram coisas muito fáceis, nem muito pacíficas. Acho que tanto as potências coloniais como as colónias tentavam um pouco ainda perceber como é que as coisas se faziam. Não é por acaso que há dirigentes políticos africanos que desaparecem, que são mortos, não foi uma coisa muito fácil. E, praticamente, não foi fácil até ao fim. Temos o problema do Zimbábue e da África do Sul, que foram coisas complicadas também, não é? E isto já nos anos 80 e 90. E foram complicadas também para a Rainha Isabel II, que tinha, como dizia, um papel apenas representativo? Eu acho que as coisas lhe chegavam, não é? Mas que ela vivesse os problemas no dia-a-dia, acho que isso estava bastante distante dela. Penso que ela não tinha essas angústias que tinham os governos, não é? Que tinham que executar, que tinham que tomar decisões. Isso aí acho que não passava por ela, não é? Mas essas decisões tinham que ser sempre partilhadas? Tinham que ser sempre comunicadas. Ela tinha que tomar conhecimento, mas ela não tinha que, vamos lá, decidir, vamos lá, podia se calhar dar alguma opinião, e nisso realmente os anos que ela tinha de poder dava-lhe o traquejo, não é? E a sensibilidade para ela se calhar dizer alguma coisa, não é? Aconselhar alguma coisa, mas não era ela que executava, não era ela que tinha que pensar o que fazer para sair das situações. Preparado há vários anos, o protocolo da monarquia britânica prevê mais de 10 dias de luto pela morte da monarca Isabel II.